Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Miguel Kraus Trindade, estudante do Instituto Federal de Santa Catarina, Campo São José. Hoje farei a apresentação de um trabalho de português sobre um conto dramático, a leitura de um conto dramático. O conto selecionado por mim é o conto do cortador de bambu. É um conto tradicional japonês que data desde o século X, ou seja, é bastante tempo. Não existe um criador, o autor original desse conto, porque é um conto passado em geração. Então, é meio que desconhecido ao certo, mas é bastante antigo. Vamos lá, vamos começar essa leitura? Há muito tempo atrás, em um local distante no Japão, vivia um takedori. Takedori, para quem não sabe, é cortador de bambu, em japonês. E sua esposa. Ele gostava do seu trabalho, tanto que nem pensava em enriquecer. Gostava da sensação de liberdade ao adentrar a floresta dia a dia, procurando o precioso vegetal, o bambu. Preferia permanecer pobre e livre, fazendo o que gostava, do que trabalhar nas plantações ou em algum outro serviço, onde poderia ganhar mais dinheiro, mas teria que obedecer às regras, horários e supervisores. Um dia, enquanto desbravava a floresta à procura de bambu, ele viu uma estranha e brilhante luz. Era algo incomum, mas ele não se amedrontou. Na verdade, se sentiu atraído por ela, que emanava uma sensação de paz, e curioso, seguiu sua intuição e foi rumo à claridade, que vinha de uma moita de bambu escondida entre os pinheiros. Normalmente, ele ficaria espantado pelo fato daquela moita nascer num local que ele não esperaria, uma vez que sua experiência lhe permitia saber com muita precisão os locais onde bambus podiam crescer. Mas no momento, a luz dominava seus pensamentos. O brilho parecia irradiar de dentro de um ramo fino de uma das moitas maiores. Movido por uma força irresistível e inexplicável, o homem caminhou até o bambu e, num golpe de seu machado, o decepou pela metade. Era uma dádiva dos deuses, ele pensou. Uma linda menininha, um bebê em miniatura, de cerca de 10 centímetros de comprimento. Estava acomodada no caule do bambu. Ele não se assustava. Na verdade, ria e transbordava alegria. Ele a tomou na palma da mão e deixou a floresta rumo à sua casa, ansioso por mostrar seu achado à sua esposa. Sua companheira ficou tão fascinada quanto ele pela beleza da menininha, e considerou também como sendo uma dádiva divina, deixando cair lágrimas de emoção. Ela tomou a criança de seu marido, que com sua falta de jeito tentava segurar a menina como um saco de arroz, e acomodou confortavelmente em seu colo, pensando no que deveria fazer, e concordaram que deveriam criá-la como uma filha. No dia seguinte, o Takedori voltou ao local onde achava a criança. Talvez não encontrasse outra, mas nada mais havia, nem a luz, nem o bambu, e nem sequer aquela misteriosa moita. Também não haviam sinais de que alguém a houvesse extraído. As únicas pegadas e marcas humanas eram as deles. Misterioso, ele pensou. Mas o mais incrível ainda foi quando, ao vasculhar o chão, achou uma pequena pepita de ouro. Ele a recolheu e de repente viu mais uma, e outra, e outra. Colheu várias pequenas pedras de ouro, até por fim recolher a última, a maior de todas. Como o homem não era ambicioso, apenas pensava voltar para casa, que com sua sacola cheia de ouro, agora podia criar a menina adequadamente. Sua esposa e ele ficaram eufóricos, e no dia seguinte ele voltou ao mesmo local, onde, sem saber muito o que esperar, achou mais pedrinhas de ouro, de vários tamanhos, em apenas 2 dias. Com a riqueza que achou na floresta, ele se tornou o mais rico daquela parte do país. O casal decidiu chamar a menina de Kaguya Hime. Hime significa princesa. Ela cresceu tão rápido quanto um bambu brota do solo. Em apenas 3 meses, ele já era a jovem mais linda mulher. Sua beleza era tão radiante que seu corpo chegava a brilhar e sua simples presença era capaz de transmitir paz, saúde e alegria. Mesmo seus pais, tendo muito cuidado com ela, sempre resguardaram a sua própria casa. As poucas pessoas que a avistaram fizeram a sua fama correr longe, e logo 5 príncipes chegaram à casa do riquíssimo cortador de bambu para cortejar a dama. Os 5 não eram príncipes comuns,
Por semanas, a fama de Kaguya-hime atraiu muitos pretendentes e houve na cidade muitos duelos e violência até que a razão prevalecesse e se instituíssem competições seletivas. Esses príncipes eram vencedores de uma série de provas, tendo dado mostra de sua coragem, capacidade, graça e inteligência. Foram selecionados entre centenas de pretendentes. Viajaram dias em duros caminhos para a cidade de cortador de bambu, indo direto à sua residência, oferecendo-lhe joias, especiarias e demais presentes e riquezas. Mas o homem disse-lhes que nada adiantariam tais presentes e não os aceitou, pois Kaguya-hime só se casaria-se com quem ela quisesse. Embora a princesa não quisesse se casar com os príncipes, aceitaram isto como mais um desafio, e permaneceram persistentemente em frente à sua casa, até que ele se dignasse a vê-los. Passou-se o verão e o outono, e os príncipes não desistiram de seu intento. Suportaram firmemente a espera, desafiando os elementos da natureza, frio, calor, chuvas, vento e insetos. Kaguya-hime era inflexível, e não seria vencida por estas demonstrações de persistência. Mas o pai da moça, apesar de compartilhar seu desejo que não se casasse, impiedou-se dos príncipes. O velho e rico casal também não queria um casamento da princesa, pois temia a solidão, caso ela fosse embora. Mas com firmeza de propósito dos 5 príncipes, o Takedori temia que o resultado fosse a morte de um ou mais deles. Devido à aproximação do inverno, e com esse argumento convenceu a filha que o melhor meio de dispensá-los seria conceder-lhes uma audiência e apresentar a recusa formal. A princesa aceitou apenas devido ao desejo e humanitarismo do pai, pois não queria sequer ver nenhum dos príncipes e estabeleceu então entrevistá-los, em separado, atribuindo a cada um deles um desafio extremamente difícil, na tentativa de dispensá-los definitivamente. Ao primeiro, incumbiu de trazer um vaso especial, que escondido numa montanha do continente asiático pertencia ao próprio Buda. Ao segundo, que viajasse até o Monte Horai, no extremo leste. Problemas técnicos. Agora vamos voltar novamente com o que a princesa Kaguya-hime decidiu que os príncipes fizessem, para que ela se livrasse deles, porque eles estavam incomodando-a, com certeza, né? Coitado. Vamos lá, novamente. Ao primeiro, incumbiu de trazer um vaso especial, que escondido na montanha do continente asiático, pertencera ao próprio Buda. Ao segundo, que viajasse até o Monte Horai, no extremo leste, e trouxesse um ramo de uma árvore do pico da montanha, que não era uma árvore comum, pois seu tronco era de ouro, os galhos de prata e suas frutas de pedras preciosas. Problemas técnicos novamente. Agora, vamos de volta para o terceiro príncipe que a princesa Kaguya pediu. Um favorzinho bem simples, é claro, né? Vamos lá. Ao terceiro, ela pediu que ele deveria viajar até a China e trazer a pele do rato de fogo, que tinha propriedades mágicas e era insensível ao calor. Ao quarto, teria que obter uma joia que refletia 5 cores, de acordo com a luz que recebesse, mas estava em poder de um dragão que devorava qualquer um que chegasse até ele. E um dragão aquático, é claro, né? Muito fácil. E ao quinto, deveria achar um pássaro que tinha no estômago uma concha especial. Parece fácil, mas não é. O pai da princesa observou cuidadosamente cada um dos príncipes e percebeu que, embora todos tenham sentido desagrado devido à enorme dificuldade dos desafios, não demonstraram fraqueza, aceitando e jurando cumpri-lo, e cada um voltou para seu próprio reino. O primeiro príncipe sabia das dificuldades que encontraria ao viajar para o continente, para a terra do Buda. Procurar a vasilha de cerâmica em inúmeras montanhas, correr vários riscos em territórios desconhecidos, e mesmo que encontrasse um artefato, o que já parecia impossível, como seria possível convencer o proprietário a entregá-lo? Não seria muito caro? Ou exigiria mais do que dinheiro? Com tudo isso em mente, não estava disposto, já de antemão, a realizar a viagem, passando então anos sem fazer nenhum esforço no sentido de completar a incumbência de Kaguya-hime. Lhe deu. Não parece fácil realmente, né? Um dia então, foi a um templo budista próximo ao seu castelo, e percebeu que praticamente todos os vasos e vasilhames budistas eram iguais.
convenceu o monge do templo a lhe vender um dos maiores e mais antigos e foi levá-lo para a princesa. O Takedori, o cortador de bambu, pai da princesa, o examinou primeiro, ficando impressionado com a rapidez com que ele cumprira a missão. Ele levou o artefato para sua princesa. Essa, por sua vez, passou alguns instantes a investigar o objeto para testar sua legitimidade e concluiu que era uma farsa, atirando-o ao chão e partilhando em vários pedaços. Recusando-se a ver o príncipe, ordenou que um dos criados o entregasse os pedaços como sinal de desaprovação. O segundo príncipe também reconheceu a futilidade do desejo da princesa, e não se disporia a arriscar a própria vida e despender recursos para viajar para o leste. Decidiu então promover uma fraude, mas no seu caso, bem mais elaborada. Contratou os melhores joalheiros e artesãos do reino e de vários outros, dando-lhes a tarefa de produzir uma falsificação do ramo da árvore de ouro que a princesa queria. A tarefa consumiu muitos anos para pôr fim. Ao ficar pronto, era tão perfeita e bela que poderia iludir a qualquer um. O cortador de bambu ficou impressionado, prestando todo o respeito e reverência ao príncipe. Mesmo a princesa não foi capaz de detectar a fraude tamanha. Foi a perícia dos artifícios. O príncipe estava prestes a conquistar seu objetivo. Mas um mensageiro veio até a casa da princesa procurando o príncipe, para lhe entregar uma mensagem. O cortador de bambu, anfitrião prestativo, se dispôs a lê-la, e era uma nota de cobrança dos joalheiros, de uma certa província que reclamavam ainda não ter recebido o pagamento pela construção do ramo. Assim a fraude foi desmascarada, e o segundo príncipe foi desclassificado também. Obviamente. O terceiro príncipe, por sua vez, não se prontificou a empenhar uma jornada em busca da relíquia exigida pela princesa. Também. Mas sim contratou um capitão para que com seu navio e tripulação procurasse por ele. Inteligente. Sabiamente, pagou metade adiantado e pagaria o restante apenas quando estivesse de posse da pele do rato de fogo. Após anos, o capitão voltou com a encomenda. Narrou ao príncipe as incríveis dificuldades de sua jornada, dos terríveis vilões e monstros que ele e sua tripulação enfrentaram, e que muitos desses homens pereceram durante a jornada. O príncipe pagou o restante com acréscimo, para compensar a família do que morreram. Aqueles que morreram, né? Certíssimo. O Takedori, que já enfrentava 2 tentativas de enganação, recebeu o príncipe em alerta, não querendo ser tripudiado pela terceira vez. O pretendente iniciou sua história fazendo suas as palavras do capitão que encontrara, como tendo enfrentado todos os perigos pessoalmente, mas o pai apenas quis ver e testar a pele do rato de fogo, para ver se era verídica, é claro. Ele a colocou num pequeno incinerador e incendiou. Ela deveria ser insensível a chamas, mas não foi o que aconteceu. Ela queimou rapidamente, sendo destruída, exalando um péssimo odor. Isso aí já foi pra fora também da lista. O príncipe ficou revoltado e deixou escapar numa exclamação sua revolta contra o capitão que o havia enganado, deixando claro que não fora sequer ele que tinha empreendido a jornada. Com isso, o terceiro pretendente foi também eliminado. O quarto príncipe estava muito ocupado com seu reino, para despender uma jornada em busca de joia multicolorida que estava em posse de um dragão do mar. Ele temia que sua ausência prolongada agravasse o problema de seu país, e que se morresse na empreitada, seu reino entraria em colapso. Então enviou alguns dos seus súditos que garantiam serem capazes de realizar a missão. Ele os proveu com muitos recursos e dinheiro, e esperou durante vários anos. Mas esses súditos também não foram, como no caso do terceiro príncipe, devidamente honestos. Não queriam arriscar suas vidas contra um monstro que provavelmente os mataria e gastariam todos os dinheiros com farrias. Percebendo-se traído, o príncipe ficou furioso, mas o desafio o subiu à cabeça, e ele afirmou que, se alguém tivesse que matar o dragão, teria que ser ele mesmo. Então, por fim, partiu na sua jornada. Isso é corajoso. Homem honesto. Com seu navio e seu capitão, navegou por locais onde havia relatos de um terrível dragão, que destruía as embarcações, desafiando o medo de sua tripulação e do próprio capitão.
mas perseguindo corajosamente. O cara era bom, né? Um dia, uma terrível tempestade atingiu seu navio, destruindo e lançando-os com náufragos durante anos pelas ilhas dos mares. Muitos marinheiros afirmaram ter visto o dragão na tempestade, mas quer fosse verdade ou não, durante esse período o príncipe reconsiderou seus sentimentos por Kaguya-hime, considerando um ultraje que ela o incumbisse de uma missão tão improvável, tão arriscada, que poderia pôr fim à sua vida e à segurança e ordem de seu país. Achou que a princesa não era então digna da sua admiração e passou a desgostá-lo. O quinto príncipe, ao contrário dos outros, desde o princípio assumiu plenamente o desafio, percorrendo o mundo em busca do problemas técnicos novamente. O espaço do celular está acabando a bateria. Não. Vamos lá. Já está acabando a história. O príncipe, então, admitiu seu parágrafo. Passei um parágrafo aqui. Tudo bem. O quinto príncipe, ao contrário dos outros, desde o princípio, assumiu plenamente o desafio, percorrendo o mundo em busca do pássaro que possuía uma concha na barriga. Muitas aves morreram nas suas tentativas de encontrar o objeto em seu ventre. Ele desenvolveu vários métodos de localizar, capturar e examinar os pássaros, mas após muitos anos concluiu que a missão era impossível. O príncipe, então, admitiu seu fracasso e, em carta, enviou suas desculpas à princesa, declarando-se incapaz de cumprir seu desafio e lamentando. A princesa lhe foi então compreensiva e aceitou suas apologias. Com a falha de todos os 5 príncipes, Kaguya-hime, o Takedori e sua esposa viveram tranquilos e felizes por alguns anos, com uma família unida. Mas as histórias sobre os feitos e falhas dos príncipes percorreram todo o Japão e chegaram aos ouvidos do imperador. Este ficou tão curioso e fascinado pelos relatos sobre a beleza da princesa e seu interesse em conhecê-la. Enviando até seu pai, então, um convite para que comparecessem à sede imperial. Mas mesmo o convite do imperador foi rejeitado pela jovem, o que o irritou e o fez enviar então uma ordem convocativa. Temendo o imperador, o cortador de bambu aconselhou a filha que obedecesse, mas ela surpreendeu a todos mais uma vez, declarando que não poderia obedecer à ordem e que nem poderia, pois se afastasse de casa, iria dissolver-se em fumaça e desaparecer. Dessa vez, o imperador não se enfureceu devido à justificativa, mas ficou ainda mais interessado. Passaram então a trocar correspondências frequentemente e acabaram se tornando amigos, mas sempre adiando uma oportunidade de se conhecer, e enviando um ao outro poemas e contos, e assim a família do Taketori permaneceu em paz por muitos mais anos. Coisa feliz. Mas chegou uma época em que Kaguya-hime começou a entrar em depressão. Seus pais constantemente encontravam ela chorando sobre a lua cheia, misteriosamente. No princípio, hesitaram em perguntar, mas como a situação se agravava cada vez mais, insistiram numa explicação. Chorando, ela lhes contou então que não era deste mundo, era na verdade da lua. Fora enviada para ser a filha do casal por um motivo que ela ainda não conhecia, mas não seria para sempre. No 15º dia do 8º mês, ela voltaria para a lua. Seus pais ficaram boquiabertos por um tempo. Depois passaram a conversar. O Takedori relembrou as incríveis circunstâncias em que ele achou ela, né? O modo como cresceu rápido, sua extraordinária beleza, mas daí acreditar que ela era da lua, não tem mais muita convicção nisso, né? Ele achava que era demasiado fantástico, mas ela reiterou que quer ele se acreditasse ou não, naquela dita noite, ela iria embora para sempre. Ela escreveu ao imperador para se despedir, mas esse não respondeu. Decidiu se deslocar até ela pessoalmente para presenciar e quem sabe impedir sua partida, de alguma maneira. Mobilizou milhares de soldados e partiu quase todos à sua corte. Nossa. O dia chegou, e Kaguya-hime, jamais conformada com seu destino,
Dizia o pai que nada poderia impedir sua partida. Mesmo o imperador e seu exército não seriam capazes de deter as divindades que veriam buscá-la. Quando a lua nasceu, as tropas do imperador simultaneamente chegaram. Ele ordenou que seus soldados cercassem a casa e apontassem suas flechas para o ar. Então, surgiram de uma nuvem no céu diversas moças voando, tão belas quanto Kaguya-hime, e todos ficaram paralisados, incapazes de fazer qualquer coisa. Vozes divinas anunciaram que o momento chegava, que era a hora de partir. Agradeceram ao Tokedori e sua esposa por terem cuidado bem da princesa que elas lhe enviaram, porque foram mesmo elas também que puseram todo o ouro que os enriqueceu, como forma de garantir que ela tivesse uma vida digna e pudessem criá-la. Como recompensa final, permitiram que ela lhe desse um último presente, um jarro onde continha uma poção que poderia dar a vida eterna a quem o bebesse. Mas com toda a tristeza que os pais adotivos da moça sentiam, achavam que viver para sempre, sem ela, seria um castigo ainda maior do que estavam sofrendo agora, pois perdiam o gosto pela vida. A princesa tentou consolá-los, dizendo que sempre que olhassem para a lua, poderiam vê-la. Kaguya-hime ascendeu aos céus junto com suas semelhantes e sumiu em direção à lua. O Takedori e sua esposa deram ao imperador a poção da imortalidade, mas esse também se recusou a bebê-la, movido pelo mesmo sentimento dos pais da princesa. Ordenou que fosse feito então um sacrifício em homenagem a ela, e seus súditos despejaram no Monte Fuji a poção, que aos poucos se desfaria em fumaça rumo aos céus de onde via. E lá, na boca do vulcão Fujisan, a poção da vida eterna evapora até hoje. História magnífica, não é? Nossa, que magnífico. Bom. Agora vamos pro resumo da história. Vamos lá? Aí, voltei. Pausinha pro café, né? Coisa boa. Tá, vamos sendo bem rápido nesse resumo. Beleza. Em resumo da ópera, a história conta desde do Japão feudal. Eu não sei bem a era, porque eu estou um pouco fora. Não tenho conhecimento exato sobre se era a época do shogunato, época... Não sei. Não sei essas épocas. Infelizmente, não sei falar agora. Mas, aconteceu no Japão Antigo uma história em que um cortador de bambu e sua esposa viviam numa cidadezinha bem pacata, assim, bem no interior do Japão, etc. E o cortador... Opa. Funcionou. Aí. Novamente, problemas técnicos. A bateria não, o armazenamento fica enchendo e eu tenho que apagar e colocar no computador. Mas tudo bem. Não é corte, professor. Não é corte. É problema técnico. Realmente está acabando o espaço do celular e eu tenho que passar pro computador correndo. Vamos lá. Então. Vamos voltar pro resumo da ópera, né? Resumo da ópera. O conto do cortador de bambu aconteceu no Japão Antigo. Bem antigo. E diz que um cortador de bambu foi até um bambuzal e uma vez viu uma luz muito forte. Ficou entre hipnotizado, alucinando não é a palavra certa, mas ele foi em direção ao bambu, cortou e havia uma criança lá. Ele levou até a casa dele assustadíssimo e muito feliz. A esposa dele ficou super alegre com aquilo e chamaram ela de Kaguya-hime. Olha só. Ou seja, princesa Kaguya. Que na verdade Kaguya-hime significa princesa da lua. Esse nome não veio exatamente naquele momento. Então tem coisa estranha aí que devem dar uma observada, vamos dizer assim, mais a fundo. Porque não faz muito sentido se Kaguya-hime sendo que significa princesa da lua, né? Achei bem interessante esse fato. Vamos lá. Então, ela crescia muito rápido, extremamente rápido comparado a uma criança normal, que nem um broto de bambu. Ou seja,
Em 3 meses, ela já parecia uma criança de 5 anos. Era absurdo. E ela, além de ser muito linda. Com 3 anos que se passaram, se eu não estou enganado, ela já era já uma mulher adulta. Praticamente adulta. E os príncipes queriam ela de qualquer maneira. Tinham brigas nas ruas. E todo mundo queria ela, porque ela era muito bonita. Daí começou a dar boatos sobre ela, etc. E ela ficou muito conhecida, muito conhecida. E ela deu as 5 missões para os príncipes, que eu já mencionei aqui antes. E nenhum deles conseguiu. Todos, exceto o quinto, tentou enganar ela. Dizendo que... um monte de mentiras, né? Fraudes. Passa pro cafezinho. Vamos lá? Beleza. Um monte de fraudes, ou seja... né? Nenhum deles confiava. Todos foram mandados embora, facilmente. E ela começou a ter depressão. Mas antes... pera, calma. Antes disso, ela começou a falar com o imperador. O imperador teve interesse nela, depois daqueles fatos que aconteceu, dos príncipes terem sido mandados embora. Ninguém consegue ela assim, muito bonita, né? E ela começou a enviar cartas para o imperador e ele de volta, né? Coisa, que bonito. E viraram grandes amigos. Mais tarde, ela começou a ter muita depressão. Muita depressão mesmo. Tem boatos que ela ficava... boatos não, né? Boatos. Que ela ficava olhando para a lua. E quando olhava para a lua, ela cantava uma música. Eu não vou cantá-la aqui, porém, eu sei a letra inteirinha. Mauare, né? Que é como se o tempo... essa música explica o tempo passando e ela envelhecendo, as pessoas morrendo e o tempo só passa. Eu acho muito incrível isso, essa mensagem por trás dessa música. Eu vou deixar um link no e-mail. Eu acho que seria interessante um e-mail, colocar um link embaixo do vídeo anexado, que eu acho que seria interessante para todos verem, professor e quem for assistir mais pra frente, caso alguém assista, óbvio. Então, vamos lá. Ela começou a ficar muito depressão e começou a olhar para a lua. E ela falou até que os pais perguntaram o que estava acontecendo a ela. E ela mencionou que no 15º dia do 8º mês, ela seria levada de volta para a lua, dizendo que ela não era da Terra, ela era da lua, na verdade. Os pais, primeiramente, acharam um pouco esquisito. Tá, uma menina que apareceu de um bambu, que depois pareceu muito ouro, e agora é da lua. Não tem muita credibilidade nisso, né? Não faz muito sentido. Mas é o que o conto fala. Eu acho magnífico. Agora vamos para crítica minha sobre esse conto. Que eu acho que é o mais importante aqui. Esse conto, ele tem muitas características estranhas e mensagens faltantes. Por exemplo, tá, ela veio do bambu. Como assim? Não faz muito sentido, sabe? Tá, os príncipes enganaram ela? Enganaram? As missões eram impossíveis? Com certeza. Mas... né? Essa história é real? Dizem que é. Tipo, tá na mitologia japonesa. Tá em alguns livros. Tem livros sobre o conto. Etc. É uma história muito conhecida. Passada de gerações em gerações, como já havia falado aqui antes. Mas não tem muita credibilidade. Na minha visão, pouco científica, vamos dizer assim. Não faz sentido a menina ter nascido do bambu, ter crescido como um bambu e levada pra lua. Não faz muito sentido. Eu já ouvi histórias sobre esse mesmo conto, que veio às nuvens com aquelas moças bonitas como a Kaguya-hime e Buda estava lá. E foi Buda que levou ela e colocou um manto que fazia ela esquecer e perder todas as memórias da Terra. E, por exemplo, nesse conto que eu li, tem 7 páginas, um pouquinho, não diz isso. Não sei se aquilo é real, se esse aqui é real, mas, né, é isso que temos pra hoje. Então é isso, gente. É isso, professor. Espero que tenha gostado
muito e até mais. Falou, beleza. Obrigadão por ter assistido. Muito obrigado mesmo. Espero que essa crítica não ficou muito boa, vou concordar. Tchau. Para. Não acabou por aqui ainda. Olha só. Acabei me esquecendo o que me atraiu o conto. Esse conto, eu já tinha lido ele muito antes. Já tinha lido um livro, por sinal. Eu li o livro do Kaguya. Do conto da Kaguya Precisa Kaguya. Ou seja, eu sei bastante sobre o assunto, vamos dizer assim. Eu já li vários boatos, várias lendas na internet. Não é muito confiável, mas já li bastante sobre. Então... Opa. Então, eu adoro esse conto. Sempre gostei muito dele. E eu acho ele muito bonito. Ele tem uma história muito bonita em relação. Só que são só 7 páginazinhas esse conto. E a história real são, eu acho que 140. Meio decepcionante, assim, mas... É o conto. É o conto resumido. Daí ficou bem resumido mesmo. Meio triste, mas... É. Eu acho que é resumido. Não sei. Por sinal. Pá, beleza. Vamos lá. O que mais tenho que falar? As minhas impressões sobre leitura eu tenho uma crítica além das outras que não foi bem escrito. A tradução não ficou muito boa. Essa história é escrita em japonês, ou seja, tá tudo em japonês, tudo aquelas letras japonesas que eu não sei ler. E eu peguei a versão traduzida na internet, que eu passei do inglês pro português. Então, eu não sei ao certo se o problema foi na tradução ou foi mal escrito em si o texto. Então, não posso dizer. Por exemplo, muitas partes está escrito ela no lugar de ele, ou ele no lugar de ela, ou são, sem sentido. Eu tentei na hora da leitura tirar essas partes, ou mudá-las, mas acabei me esbarrando um pouco. Então, acabei perdendo um pouco do foco nisso na hora da leitura. Mas sem relação a isso, eu acho que o texto é muito bom, por sinal. Eu adoro. É magnífico e o autor do texto e do livro, do conto, por sinal, ele não existe. Eu não achei sobre quem escreveu. Por exemplo, os livros, eu não lembro, é um nome japonês, esqueci ao certo quem escreveu o livro. Mas é um conto muito antigo, então não se sabe ao certo quem escreveu. E se alguém escreveu. Porque é só uma historinha, vamos dizer, de neném e niná? Não posso falar isso. Uma historinha que foi contada de geração em geração. Muito famosa, por sinal, né? Já falei isso, acho que 1000 vezes, mas... Bem. Então é isso. Agora sim, agora é isso. Até mais. Obrigado pela atenção. Espero que tenha compreendido a minha metodologia final aqui agora. Mas, então é isso. Muito obrigado. Até o próximo dia. A todos vocês.